Trump sobe taxas no mundo inteiro e bolsas derretem. E depois ele tira as taxas e o dólar recupera, mas depois ele aumenta as taxas da China. Tudo isso aconteceu hoje, não entendeu nada? O mundo também não, mas eu vou tentar explicar. Quais setores da bolsa podem segurar essa onda aí de taxas e até de uma crise, hein? Haddad tá pistola com os juros e diz que o rombo nas contas não é desculpa para manter a Selic alta. MPF entra no jogo e investiga a compra suspeita do Banco Master pelo BRB. Bitcoin despenca, mas ainda assim bate em todo mundo. E os Estados Unidos estão cada vez mais de olho nas criptos. Então, fica aí que tá começando o seu Jornal do Investidor. Boa noite. Vamos tentar fazer uma retrospectiva do que rolou hoje, que parece que aconteceu um mês inteiro de treta num dia só. O Bruno até agora não entendeu nada. Nada, tem que ir anotando para conseguir entender. Assim. Vamos começar do começo, né? A China decidiu jogar pesado e anunciou tarifas extras de até 84% em produtos dos Estados Unidos, incluindo carne suína, laticínios e itens industriais. Isso tudo é resposta àquelas regras novas que o governo americano meteu sobre os produtos chineses, chegando a 104% do lado americano. É um trucando depois do outro, sabe? Como a gente postou lá no Instagram do Dia com você. A guerra comercial que parecia meio adormecida agora pegou fogo de vez. A questão é ver quem tem mais carta para jogar e quem truca mais alto na história. Cada lado achando que pode mais do que o outro e até onde isso vai, aonde a gente vai parar, hein? E quem paga o pato, no caso aqui as contas, é o mercado. E nem só ele, impacta você também, calma aí que já eu vou te explicar. Mas com o anúncio chinês, o clima azedou de vez, ou tinha azedado, né? Inclusive, o governo de lá emitiu um comunicado, Bruno, olha só, a que ponto chegamos, diria o motorista distraído, né? Alertando os viajantes chineses para os perigos em solo americano. Ô, louco. Não parece tipo uma ameaça? Tipo assim, dizendo o seguinte, ó, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer com esse país, pode ser que ele vire seu inimigo, então é melhor você não ir para lá. Me segura que eu vou bater. Segura que eu vou bater. Bizarro. A B3 abriu em queda, refletindo o medo dos investidores de que essa treta aí afete até o comércio global e atrapalhe o crescimento econômico. Mas depois do rango, já tinha se recuperado. O dólar, claro, tinha ido lá para cima, chegou a encostar em 6,10 e depois arrefeceu. Que é uma dor de cabeça para quem precisa importar qualquer coisinha ou simplesmente comer, viajar, sobreviver, já que tudo tem dólar na sua composição. Dá um alô se é você aí que o dólar chegou a 5,59 na semana passada e não comprou. E sabe por que o dólar caiu, Bruno? Por quê? Porque não é que depois do almoço aqui no Brasil, o Trump reduziu para 10% a taxa para todos os países. Asterisco, deixa eu pôr um asterisco aqui. Mas voltou atrás? Voltou atrás, ele suspendeu por 90 dias. Esse cara tá fazendo trade, não é possível. Com certeza, alguém tá ganhando alguma coisa aí que a gente tá sabendo. E essa é a visão otimista do mundo, achar que não tem ninguém meio maluco na história, né? E olha aí que beleza a cotação do dólar antes um pouquinho das 3 da tarde. Bom o refresco, né? Até porque a gente ostentava até então um ranking de terceira moeda no mundo que mais apanhou por causa desse rolo das tarifas aí. Mas calma que não acabou não, Jéssica. Lembra dos 104% que os americanos estavam impondo? Sim, então, com a China, né? Isso aí também já não tá valendo. Agora a alíquota é 125% contra a China. Tirou dos outros e jogou tudo na China. Isso aí. Não parece que ele ligou o modo aleatório? Alguma coisa assim, né? Acho que ele tá vendo escola. Tá vendo se cola. Chamar para negociação na base da ameaça, né? Exato. Agora o medo é esse embate aí virar novela longa. Porque se os Estados Unidos revidarem, se a China revidar agora, na verdade, com mais tarifas, o mundo inteiro fica olhando e assistindo de camarote ali, o dinheiro perdendo poder de compra, né? Recessão global, enfim. Não, e uma hora essa onda vem para nós, né? Sim, com certeza. A gente vai falar já. A próxima notícia. O grande temor são as cadeias de produção e também os preços dos alimentos. E a gente não tá passando aqui no Brasil nem Wi-Fi, né? Porque se a inflação dispara mais ainda, já viu o estrago no seu bolso? Mas por que o Trump parece que tá mais ameaçando do que com vontade de taxar todo mundo? Porque seria um baita tiro no pé, que eu vou te mostrar. O Trump batendo o tambor das tarifas de novo, prometendo taxar tudo que vem da China, até mesmo as miçangas da vovó. E nessa, até o Haddad ficou com ciúme, já que o tio Sam vai cobrar taxas maiores do que nossa infame taxa das brusinhas. A ideia do laranjão, teoricamente,
seria proteger os empregos americanos, mas o que acontece na prática, né? Os próprios americanos devem sentir o baque primeiro, com preços mais altos e produtos mais escassos. Enquanto isso, do lado, igualzinho quando a esquerda está no poder. Fecha aspas. Enquanto isso, do lado do governo americano atual, o secretário do Tesouro, Janet Yellen, chamou a escalada tarifária da China, em resposta às tarifas americanas, de um grande erro. Ou seja, um erro respondendo a outro grande erro. E a gente ali no meio segurando o rojão do mercado. Um dia os americanos poderiam ter os empregos de volta, claro, os de chão de fábrica, poder até poderia, né? Mas até lá, meu amigo, é choro e ranger de dentes e choro no banho. Será que os americanos querem trabalhar em chão de fábrica? Então, e se os latinos não puderem entrar, quem vai trabalhar no chão de fábrica? Eis a questão, né? Assim como nós, né, aqui no Brasil, tudo que um gringo compra tem matéria-prima da China ou é produzido lá inteiramente, né? Imagina construir uma indústria de base do zero nos Estados Unidos, competitiva a ponto de não repassar preços aos consumidores. Não parece um sonho que é quase um impossível? Isso leva tempo também, né? Vão sofrer muito até chegar lá. E tem um detalhe, aqueles empregos que se diz trazer de volta para os Estados Unidos, já reparou que muitos não existem mais? São máquinas que fazem? De qualquer forma, o clima é de tensão global, com o comércio internacional virando um campo minado de impostos. Mas nem tudo é tragédia aqui nesse jornal, não. Não? E o mais incrível ainda, tem um lado bom pro Brasil. Olha aí. Tem um lado bom. Pelo menos foi o que disse a Miriam Leitão. Brinks. Achei que era verdade. Não, é verdade. A China vai buscar novos parceiros comerciais e a gente pode entrar nesse jogo com minério, soja e até tecnologia. Só que isso não é moleza, vai exigir diplomacia, preparo e a gente não fazer muita cagada também, que é isso aqui a gente não pode garantir, tá? Já é mais difícil, né? Pra variar, quando os gigantes brigam, sobra pra geral, mas também abre uma brecha aí pra quem soubesse se mexer. Se a bolsa tá parecendo montanha-russa, com mais emoção do que parque de diversão, tem um tipo de empresa, um hall de empresas, lá que chique eu falei, que não entra nessa adrenalina toda não, são chamados setores resilientes. Sabe aquele tipo de empresa que segue vendendo, faça chuva ou faça sol? Então, com o Ibovespa em dúvida agora em 2025, né, que esse cenário maluco, com juros altos e um cenário global um tanto quanto esquisito, os analistas estão apontando o dedo para empresas desses setores. Anota aí, Brunão. Vamos lá. Energia elétrica, sobretudo setor de transmissão, saneamento, alimentos e bebidas, o povo vai ter que comer de um jeito ou de outro, farmacêutico, telecomunicação, varejo essencial, como supermercados e drogarias, essencial, tá? Empresas ligadas a concessões públicas, né, que já está lá assinado, como rodovias e distribuição de gás, que também costuma apresentar receitas mais previsíveis, e por fim, bancos tradicionais, o banco ganha sempre, né? E seguradoras que geralmente demonstram solidez mesmo em ciclos negativos. Elas têm receita mais previsível e clientes fiéis, sabe aquele arroz com feijão de todo dia? Não é glamuroso, mas é bom demais, fala a verdade. A regra é clara, já dizia Arnaldo, diversificar é o caminho. Dá até para ousar em tech ou em varejo quando o mercado está otimista, né? Mas quando bate o medo, meu amigo, o mercado cola mesmo, é nos resistentes. E no fim, o investidor precisa de uma carteira que aguente o tranco. E essas empresas, mesmo sem prometer lucros explosivos, seguram a bronca como ninguém. E o ministro Haddad tá pistola com a taxa de juros. Uai. Segundo ele, não é o rombo nas contas públicas que está engordando a dívida do Brasil de jeito nenhum. Não. Mas sim um juro altíssimo, que hoje passa dos 8% ao ano. É o número lá, né, que aparece lá. Alguém decidiu o número. Exato, E ele não está sozinho nessa. O próprio presidente, ex-presidente, né, do BC, o Roberto Campos Neto, chamou esse nível de juro real de anomalia. Quer dizer, falar nesses termos aí não falou, mas ele descreveu exatamente isso. O Haddad disse que o gasto com juros já é o maior entre todos os gastos do governo. Só para ter uma ideia, de acordo com dados do Banco Central, nos últimos 12 meses, que terminados agora em fevereiro de 2025, essas despesas totalizaram, sabe quanto, Bruno? 924 bilhões em um ano. Meu Deus. Simplesmente 7,78% do nosso PIB. Bilhões, com B.
Que beleza. Some-se a isso a falta de vontade de enxugar as despesas públicas. Pronto, receita prontinha para déficit e tome mais juros altos na cabeça. Afinal, quem quer emprestar para quem está devendo até as cuecas, não é mesmo? O seu cunhado que o diga. O ministro também cutucou o mercado e o Banco Central, quer um corte mais rápido na Selic e acha que, com isso, a dívida começa a andar para trás igual... Quem anda para trás? Michael Jackson. Já o mercado está mais desconfiado, né? Dizendo que o buraco é mais embaixo e que o problema é o governo gastar mais do que arrecada. O clima tá tenso e a conta, adivinha, segue caindo no colo da gente. O MPF resolveu meter o bedelho na compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. O motivo? O Master, que é privado, tem um histórico de negociações ousadas. O que não falta é motivo para não comprar isso aí. O BTG queria dar R$1, pô. Oh, é. Como chamam os especialistas, né? E agora pode acabar nas mãos de um banco estatal, né? Misto, na verdade. O medo é que o risco dessas operações acabe no colo do contribuinte, ou seja, o seu. Hein? Nossa, é uma dúvida isso? A compra foi anunciada no fim de março e deixou muita gente no mercado com o cabelo em pé e a pulga atrás da orelha, porque o BRB é controlado pelo governo do DF, do Distrito Federal, então tem dinheiro público envolvido. Para piorar, o Master vinha se metendo em operações meio alternativas, com empresas menos conhecidas e sem grandes garantias. Um baita risco que agora pode virar conta pública. O MPF abriu uma investigação prévia ali para entender se tem algo errado no rolo e quais os impactos disso para o sistema bancário. Especialistas estão com os dois pés atrás. Se der ruim, quem pode acabar bancando a ousadia privada é a galera do serviço público e nós, contribuintes involuntários, contribuintes culposos, sem a intenção de contribuir. Resumo da ópera, o risco privado pode virar prejuízo coletivo. Outra coisa que caiu tanto quanto credibilidade de político brasileiro foi o Bitcoin, não, esses dias. É? Aí. Também como reflexo, né, do truco da China com os Estados Unidos lá. Mas mesmo com a queda, veja só, em um ano, se você tivesse investido milão no Bitcoin, hoje você teria 1.319, de acordo com o site Investidor 10. Repare que ele ganha do CDI, da inflação, e você quer ir além? Quer ir além? Bom, quer apelar? Vamos apelar. Olha só a comparação para a Bolsa Americana, o IVVB11 aqui no páreo, perdendo também para o Bitcoin, mesmo caindo. O clima em Wall Street está mudando e pasme você, agora o papo da vez é a criptomoeda, isso mesmo, aquela que muita gente chamava de bolha e tem uns malucos que chamam até hoje. Depois de uma queda insana que levou o Bitcoin para perto dos $74 mil, os engravatados estão se coçando para embarcar nessa montanha-russa digital. O CEO da BlackRock chamou a atenção para o fato que o governo dos Estados Unidos precisou gastar quase $1 trilhão só em juros da dívida pública no último ano. Enquanto isso, os bancos de Wall Street estão enfrentando uma crise existencial por causa do Bitcoin e outras criptos, e o Trump está pressionando para aprovar uma legislação mais radical. Favorável ao Bitcoin, né? As criptos, na verdade. O Congresso dos Estados Unidos está correndo para aprovar uma lei sobre stablecoins, sabe o que é stablecoin, não? Qual é? Aquelas criptos que tentam ser estáveis por estarem ligadas a uma moeda estatal, né? No caso, o dólar. Geralmente é o dólar, né? Exato. Tem real também, tem euro. É verdade. A ideia é permitir que quem tiver essas moedas receba juros, mas aí o tema divide opiniões. Enquanto a Casa Branca quer aprovação até agosto, tem um projeto na Câmara que quer proibir o pagamento de juros e outro no Senado de lá que só quer limitar. Enquanto isso, o mercado de stablecoins não para de crescer. A Tether, que é o USDT, que o Brunão falou aqui, do dólar, uma delas, né, já vale $144 bilhões e lucrou mais de $13 bilhões só em 2024, investindo em Bitcoin, ouro e títulos do governo. Não é à toa que gigantes como o PayPal e Bank of America estão doidos para lançar suas próprias moedas. O CEO do BOFA já avisou. Se legalizar, eles entram com bola e tudo. Especialistas alertam que essa nova lei aí pode fazer a galera tirar dinheiro dos bancos e jogar tudo nas stablecoins, o que seria um risco, né, se alguma dessas empresas quebrar. E também se todo mundo quiser o dinheiro do banco ao mesmo tempo para descobrir que o dinheiro não está lá, né? Enquanto isso, o CEO da Coinbase já soltou um recado para o governo. Parem de escolher lado e deixem os bancos e as criptos competirem de igual para igual. A disputa por quem vai mandar no futuro do dinheiro só está começando. E se você ficou até o final do nosso vídeo, é esse comentário lindo, maravilhoso, garboso, quentinho e caramelizado que você deveria deixar aqui para a gente saber que você fica até o final dos nossos vídeos. Coloca aí, quem tarifa mais?
O Trump ou o Haddad? Boa, essa é nem eu sei responder. Escreve aqui a sua opinião nos comentários pra gente ver. Valeu, tudo de bom. Boa noite.